Olá, amigos do BTI, bem-vindos. Estamos adaptados à mudança, como dizia o amigo Darwin, e por isso quisemos fazer um BTI diferente. Hoje estamos a apresentar talvez a maior mudança nos BTI Days. Estamos a fazer um BTI no mundo inteiro. Estão a ver desde o Japão, Rússia, Brasil, Estados Unidos, Espanha, com certeza, Itália, enfim, estão todos os cantinhos do mundo. Temos inscritos mais de 100 países e é uma verdadeira honra ter-vos cá. Estamos a transmitir este BTI Day em 8 línguas e vão ver os slides em inglês porque pensámos que era a língua mais internacional e mais fácil para os intérpretes. Dito isto, vamos começar. A Espanha conhece-me, mas vocês talvez não. Eu sou o Mago Mori e vou estar cá durante estes 2 dias intensivos com muitas novidades. Um assunto muito interessante que com certeza vão gostar. O primeiro que vamos fazer nos BTI Days é começar a falar de uma coisa que não tem nada a ver com a odontologia. Portanto, vão permitir fazer um pequeno inciso neste apaixonante assunto da odontologia e vou-vos falar de uma coisa que está, da situação que estamos a viver nesta altura. E gostava de começar a vos contar uma pequena história pessoal. Eu gosto muito de começar com esta frase. Acho que é importante partilhar os sucessos, mas também é importante partilhar os fracassos, porque deles aprendemos muito. E vou partilhar uma história pessoal. Este que vem cá é meu filho Marcos. Ele nasceu com 6 meses e meio de gestação, pesou 1,3 kg e talvez foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. O Marcos desenvolveu uma coisa chamada leucomalacia periventricular e não desenvolveu parte do cérebro. A partir daí começou a ter convulsões epilépticas, teve um síndrome do West, que é uma coisa bastante complicada. São convulsões epilépticas que afetam as crianças, os meninos de 1 até 3 anos, e teve parálise cerebral. Hoje, um menino muito afetado, tem praticamente como se fosse 3, 4 meses de idade, podem ver cá, nem fala, nem anda, é como um bebê. Agora tem 15 anos, mas digo uma coisa, o Marcos é o rapaz mais feliz do mundo, com muita diferença. Outro dia perguntei qualquer coisa das finanças e ele está-se nas tintas, não tem de fazer as declarações, não tem problemas com as equipas de futebol, portanto é muito feliz. Digo-vos isto porque quando aconteceu o do Marcos, eu era uma pessoa que fazia rir as pessoas, sou humorista, sou um mago e as coisas corriam bem, não havia problemas económicos, mas a partir desta altura a minha vida mudou da noite para o dia seguinte. E é importante, tudo o que eu aprendi através desta experiência é precisamente aquilo que eu gostava de partilhar com todos vocês. A pergunta é, o que é que eu aprendi disto e o que quero partilhar com vocês? Provavelmente vão ver agora a escolha mais importante da minha vida e é esta. Atenção, porque não vão acreditar. Quando há o que há. E há quem pense, bem, com tudo o que eu tenho a fazer, vem este senhor agora a contar isto que parece óbvio. Mas realmente é uma frase que eu aprendi muito com ela, porque apercebi-me logo no início que não podemos alterar os fatos, só podemos alterar a maneira de nos confrontar aos fatos. Eu não podia alterar que o meu filho fosse uma pessoa com deficiência para toda a vida, mas sim podia alterar a minha maneira de o ver e de me confrontar ao problema. O que estamos a ver agora com a Covid é parecida. Não podemos alterar a situação da pandemia ao nível mundial, mas podemos alterar a nossa atitude e a nossa maneira de confrontar. É importante porque se pode aplicar a nível profissional, a nível pessoal. Eu tenho uma colega que é a Irene Villa, é conhecida em Espanha, ela sofreu um atentado terrorista e perdeu as 2 pernas. Ele disse que sempre queria ser bailarina, mas quando perdeu as pernas disse, pronto, já não tenho pernas, não posso dançar, o que é que eu posso fazer? E começou a abordar aquilo que podia fazer a partir daí, em vez de estar a sofrer pelo que já não podia fazer. No caso profissional acontece a mesma coisa. Há um banco de Espanha chamado a Bankia, que teve um problema enorme, os empregados tiveram de perder o seu ordenado e durante 3 anos estiveram a remar contra o vento. O que aconteceu? Houve eu tenho 2 vizinhos que trabalham neste banco, um deles foi para o chefe e disse: eu faço o que for preciso, vou mudar de sucursal de ambiente, mas temos de ir para a frente. E outro esteve a sofrer durante 3 anos. Passados os 3 anos, a situação recuperou-se. Um estava muito bem e outro esteve a sofrer. E a situação era exatamente igual para todos. O que estamos a ver com a Covid
Todos já vimos empresas que no mesmo setor estão a correr bem e outras que estão a correr mal. O que é que tem isto a ver? Tem a ver precisamente com a atitude. Reparem, a falarmos de nos adaptar, eu faço muitos eventos ao vivo, já não posso fazer eventos ao vivo, isto é o que eu fiz durante a Covid, um curso de piano. O senhor sabe jogar piano? Não, não sei, mas fui para este colega e fizemos o curso de piano por internet. Se eu não tivesse feito esta mudança radical nas minhas habilidades profissionais, eu não estaria numa boa situação económica, mas eu vi que havia uma oportunidade e comecei a fazê-lo diretamente. Estamos a vê-lo em muitos setores. Vejam lá, a questão das viagens, por exemplo, estão a passar muito mal. Houve empresas que tentaram adaptar-se. Temos a Royal Caribbean, fez cruzeiros, e como não podem ir a Ningures, fez um cruzeiro, a pessoa entra no barco, tem acesso a todas as facilidades, teatros, piscinas, etc. O cruzeiro sai do porto e regressa para o mesmo porto. Estão a fazer muitas reservas, as pessoas querem entrar no cruzeiro e não se importam para onde vão. E a Qantas, a linha aérea australiana, está a fazer voos a Ningures. Saem do aeroporto, sobrevoam a Austrália e voltam para o mesmo aeroporto de origem. As pessoas estão com este síndrome de abstinência, estão a viajar em voos para Ningures. Quem vive em Espanha sabe que não é original, porque nós sempre fomos de Madrid para Bilbao, mas quando há turbulências no ar, o avião volta para Madrid. Um outro exemplo, a Singapore Airlines vai fazer uma coisa parecida. Está a alugar os aviões para as pessoas terem um menu de estrelas Michelin dentro do avião. Não podem voar, mas vão jantar à grande. Tiveram 6 mil reservas em 48 horas. As pessoas querem experimentar como é que se está na business class. E fizeram assim uma coisa tão simples ou tão original quanto isto. No mundo da hotelaria, toda a gente está a passar muito mal. Vejam as propostas duvidosas. O Ramon Freixa e o Paco Ronceiro, que são as estrelas Michelin da Espanha, fizeram enviar comida a domicílio. Antes da pandemia, foram perguntar às estrelas Michelin se haviam fazer entregas a domicílio. Eles diziam que não, que isto seria uma loucura. E simplesmente fizeram. E está aqui, este outro cozinheiro, reconhecido internacionalmente, está a enviar os pedidos por delivery e está a concorrer com empresas como a Telepizza, com muita mais qualidade, obviamente. Basicamente, devemos adaptar e, para acabar, vou contar uma história, que é uma história de um senhor que está em Jerusalém e que ia todos os dias ao Muro das Lamentações. Apareceu uma jornalista e perguntou: por que o senhor está a rezar? Eu estou a rezar pela paz no mundo e pelo bem e para os políticos não nos enganarem. E todos os dias. Há quanto tempo? Há 30 anos. E depois de 30 anos a rezar por isto tudo, o senhor como é que se sente? E ele disse: como quem está a falar com uma parede. Colegas, tentar alterar os fatos é como tentar falar com uma parede. Portanto, não vamos falar com a parede. Devemos fazer é adaptarmos-nos às mudanças e a tudo aquilo que chegou. E se nos adaptarmos, vamos sair beneficiados. E depois desta pequena introdução, vamos apresentar a alma mater, o responsável da BTI, a pessoa que nos leva neste caminho da inovação, ano após ano. Uma grande salva de palmas para o Eduardo Anitua. Um aplauso para cada um. Eduardo, está tudo bem? Grande prazer, como sempre. Bem, este BTI é diferente, mas normalmente fazemos sempre em auditórios cheios de pessoas, mas este ano vamos desfrutar porque temos muitas pessoas a ver desde mais de 100 países. Sim, vamos ter uma audiência particular. Nesta ocasião, estamos a ver da casa, não podemos cumprimentar a pessoa, não podemos abraçar, mas temos a enorme oportunidade de partilhar ciência, de partilhar inovação, de partilhar estas situações que temos todos os dias no consultório e espero que hoje possamos dar-vos duas coisas: informação e motivação e principalmente muitíssimo ânimo para nos confrontar a esta situação tão esquisita, onde devemos estar mais perto do que nunca dos nossos pacientes e onde devemos estar mais à par. Tem de estar com atenção. Eu vi as apresentações, eu não sou odontologista, não tem nada a ver com isto, mas adorei porque há muitas novidades e coisas muito interessantes. Mas antes de começar, Eduardo, vou convidar para estarmos um segundo. Tenho muitas perguntas da primeira palestra, perguntas de menino curioso que não sabe daquilo que vamos falar. Uma coisa muito importante, e é que agora está-se a ver a nível mundial, que todas as soluções contra a Covid saem da ciência.
Até agora a ciência estava realmente malquista, mas está-se a ver que a ciência é muito importante. Vocês fizeram uma aposta pela ciência logo no início, é um dos pilares básicos da BTI, e apesar da Covid, tem continuado com os desenvolvimentos. Nós nascemos com esta finalidade. A BTI, é uma empresa que nasce com uma finalidade essencial e é saber que vamos dar passos sólidos e que tudo o que estamos a fazer na clínica não se baseia na improvisação, mas que realmente baseia-se na evidência científica. Portanto, durante todo este tempo, temos toda a equipa de pesquisa e desenvolvimento a trabalhar sempre. Como tínhamos tanto tempo, não era preciso andar a viajar, como noutras alturas, a dar palestras no mundo inteiro, e estivemos a focalizar no nosso trabalho. E eu acho que vos vamos apresentar novidades e acho que são assuntos para refletirmos e para passarmos todos uma noite de inspiração. Bem, portanto, não só houve menos pesquisa, mas há mais pesquisa e desenvolvimento. Portanto, na primeira palestra, vamos falar do implante mais pequeno do mundo. Sim, conseguimos ultrapassar barreiras e quase sempre passamos o dia na linha vermelha. Estamos há anos do outro lado da linha vermelha, mas sempre com uma base científica. Se houver qualquer coisa que nos motiva é confrontarmos todos os dias com situações complexas. Cada dia estamos a ver que temos muitos casos que precisam de ser retratados, pacientes que tiveram um implante, que perderam um implante, e o pior é que quase sempre perde-se o 90% do osso. E assim devemos adaptar a situações verdadeiramente extremas. E queremos mostrar como é que podemos adaptar estas situações de uma maneira minimamente invasiva e principalmente maximamente eficaz e previsível. Quem esteja a ver lá pelo mundo à frente, que não seja de Espanha, saibam que esta é uma região de Espanha, que é o País Basco, e as pessoas cá são um bocado brutas e fazemos piadas, são obstinados e se querem qualquer coisa perseguirem. E calculo que estavam todos vocês no escritório lá na pesquisa e houve quem disse, isso, e por que não fazemos o implante mais pequeno do mundo? E com certeza houve quem disse, não são capazes. Bem, nós os de Bilbao nascemos onde queremos, é uma das vantagens. Ia perguntar, após 200 referências, que tem mais de 200 referências de implantes, por que mais um implante? Qual a necessidade? Bem, quando eu chego à mesa do design e coloco um desafio, em geral, eles dizem-me, mais um. Pronto, vamos ter de tirar qualquer coisa, porque no fim é quando desenvolves muita oferta na hora de resolver problemas, parece que se está a criar um sistema complexo. Precisamente aquilo que nós queremos é, cada dia mais, a chegar à implantologia ao dentista geral, a chegar à implantologia ao dentista que, por assim dizer, talvez não tenha uma grande base cirúrgica, mas é habilidoso. E assim, o que fazemos é ajudá-lo a ter mais êxito e também ajudar os nossos pacientes para resolverem os seus problemas de uma maneira menos invasiva, logicamente, e mais próxima e mais previsível. Reparem, tenho cá o implante mais pequeno do mundo. Vou-vos mostrar, eles cuidam muito da embalagem e atenção, porque vão ver uma coisa incrível. É tudo caixa, porque o implante é realmente pequenininho. Vou mostrar, não sei se a câmara pode chegar para ver, porque não dá para acreditar. Uma coisa tão pequenina. Vamos ver se pode mostrar. Não se vê. Ou fazemos um primeiro plano ou não se vê. O que tem aí 4,5 milímetros e um enorme diâmetro. Bem, a pergunta, Eduardo, é verdade que na embalagem, para além do implante, vão colocar uma lupa, por se o implante cair no meio da operação e não conseguem encontrá-lo? Não, o que é importante é que temos conseguido adaptar até as mesmas soluções de dentistaria protética para uma situação tão diminuta, onde aquilo que queremos é conseguir que estes implantes tenham uma osteointegração rápida, com a máxima previsibilidade e que seja mais uma ferramenta.
Isto não vai substituir aquilo que tínhamos e vai nos permitir, em muitos casos, tratar pacientes que até agora tínhamos de tratar com técnicas mais invasivas e até, em alguns casos, com técnicas muito mais invasivas, de uma maneira previsível e próxima. E eu acho que vamos contá-lo daqui a pouco. Bem, última pergunta. Isto é como uma espécie de Ferrari para os implantes. Já apresentei muitas das vossas conferências. Isto é para todos os odontologistas ou é preciso uma habilidade especial tecnicamente? Nós tentamos que tudo o que é sistema de implantes BTI seja um sistema adaptável ao dentista em geral e que haja opções cirúrgicas muito adaptáveis à pessoa que vai colocar 50 implantes por ano, que quer resolver, por assim dizer, o ABC, mas ao mesmo tempo seja extensível para aqueles de nós que estamos todo o dia a resolver casos complexos, que estamos já quase no Y e no Z, no fim do abecedário, a resolver situações mais extremas, mas com o mesmo arsenal, com as mesmas possibilidades, de tal maneira que seja escalável. Já mostraste há bocado aquele curso de piano, logicamente, qualquer um que vai aceder ao nosso curso vai começar a dar os primeiros passos a tocar o piano, mas tem todo o mundo à frente para poder tocar os grandes maestros ou as grandes obras. Isto é exatamente igual àquilo que nós queremos, é que seja um sistema adaptável totalmente à pessoa, ao cirurgião que vai fazer os casos simples, ao dentista geral, que não quer uma vida complicada, mas que também quer dar aos pacientes uma boa solução. E a todos aqueles casos desesperados que já foram para 3 ou 4 consultórios e disseram-lhe que o caso não tinha solução, e acho que nós vamos dar a solução. Antes de ver o vídeo deste implante tão curto, tão curtíssimo, devemos dizer que nesta apresentação está o Dr. Tejero e Luís Saracho, são pessoas dos grandes pesos pesados. Eu sempre gosto, e aliás, em todas as conferências e sempre que tivemos algum prémio, algum reconhecimento, eu digo que, da minha parte, eu sou, por assim, a figura de proa. Felizmente, por trás de mim há uma grande equipa, e até por trás do Luís, do Ricardo, há uma grande equipa. Muitas pessoas, muitos engenheiros, biólogos, a trabalhar neste sentido, e sempre quero que haja uma representação da equipa. Mas por trás da BTI, não somos a empresa maior do mundo em tamanho, mas acho que somos um dos líderes mundiais na inovação e desenvolvimento e talvez tenhamos a equipa de pesquisa e desenvolvimento mais importante do mundo na área da implantologia oral e da terapia regenerativa. E a ideia essencial é que tudo o que vamos transmitir esteja baseado em pesquisa. E por isso eu gosto de estar com bons pesquisadores. É óbvio que eu não sei tanto de elementos finitos como o Luís Saracho, nem de superfícies tanto como sabe o Ricardo Tejero. Por isso eu gosto de estar rodeado de pessoas que sabem mais do que eu. Por isso eu gosto que nas mesas de desenho e nas mesas de debate que nós temos, todas as semanas, toda a gente tem voz, nós aprendemos, como já mostraste, dos nossos erros, e a fazer nossa uma frase que surgiu numa destas mesas de desenvolvimento. Nós sempre estamos a acertar à última, porque sempre estamos a pesquisar e, embora tenhamos conseguido um grande avanço, hoje vou mostrar um avanço, mas ninguém pensa que vamos ficar por aí. Continuamos a dar voltas e continuam a pedir-nos coisas e com certeza este ano já deixamos alguns assuntos para o próximo ano, para continuarmos a partilhar conhecimento e a partilhar pesquisa com todos vocês. Hoje, a partir da casa. Bem, caros colegas, vamos ver o vídeo deste implante mais curto do mundo, como diz o Eduardo. Continuamos a pesquisar. No próximo ano, talvez seja o mais curto ainda, com certeza.
Bem, vamos, portanto, começar com a ciência. Vamos entrar em matéria. Temos escolhido esta situação, que é a situação a que nos temos de confrontar quase todos os dias, casos de maxilares extremos e como resolver estas situações. Esta é uma situação habitual que, quando apresentamos em muitas ocasiões, nas aulas que têm nos diferentes países, o ano passado houve pessoas cá na Vitória, mais de 500 dentistas e cirurgiões de quase 35 países. Quando apresenta este caso, há pessoas que pensam em coisas diferentes. Há quem pense até em tirar os dentes que ficam na boca do paciente para resolvê-lo como se fosse um desdentado total, a colocar implantes. Mas disso vamos falar amanhã. Como confrontar estas situações? Mas para mim o mais importante é este paciente que ainda tem dentes, faltam outros dentes, falta osso. Vamos, contudo, conseguir dar-lhe uma boa solução. E também uma outra situação é o paciente que perdeu o primeiro molar superior, o primeiro e o segundo molar superior, e para além de perder o molar, perdeu o osso de suporte. Portanto, estamos perante uma situação limite, onde sabemos e sabíamos como tratar estes casos, a fazer um levantamento de seio convencional, a colocar um enxerto subantral e com êxito razoável. Estamos a tratar estes levantamentos de seio há mais de 25 anos com sucesso. Mas por que não fazê-lo com uma abordagem biológica e de uma maneira menos invasiva? Vamos começar com esta situação. Temos o paciente que perdeu as peças posteriores e temos uma crista residual de 5,5 ou 6,5 milímetros. O primeiro que eu gostava de descrever é animar-vos a dizer: tratar um caso assim é uma situação simples, singela. Se tivermos um bom estudo radiográfico, se tivermos o scanner do paciente e se soubermos como tratá-lo, porque colocar um implante de 6,5 milímetros, ou melhor ainda, de 5,5 milímetros, é uma técnica que está ao alcance de todos vocês. Se tivéssemos o dentário a 6,5, deixamos uma margem de segurança de 1 milímetro e podemos colocar um implante de 5,5 milímetros com total segurança. Isto estamos a fazer há mais de 10 anos, com grande êxito, como podem ver, em estudos, com 5 anos de acompanhamento, vemos uma perfeita estabilidade, vemos como o implante está muito perto do nervo dentário, o paciente não teve qualquer mal-estar, nem parestesia, e recuperamos até 100% a sua função. Reparem que nós já publicamos em 2008 estudos de implantes curtos, mais de 500 implantes, quase 300 pacientes, com um 99,2% de sucesso. Nós continuamos a estudar o caso e temos este outro trabalho com 8 anos de acompanhamento, quase 1.300 implantes, mais de 600 pacientes, 99,3% de sucesso. Reparem, um estudo de 12 anos de acompanhamento, com 75 pacientes, perto do 95% de êxito. E o mais importante, porque já é difícil conseguir ter estudos de 15 anos de acompanhamento, 75 pacientes, 15 anos de acompanhamento, 95% de sucesso. Cá eles gostamos de estar com a evidência e com a ciência e com os resultados que demonstram, como estamos a ver, os níveis de sucesso realmente importantes. Portanto, a partir da ciência, vamos tratar estes mesmos casos. Esta situação, onde antes colocávamos um implante de 5,5 milímetros e que talvez haja alguns que tivéssemos uma hesitação para colocá-lo tão perto do nervo dentário, mas temos esta nova opção e é colocar um implante de 4,5 milímetros de comprimento e depois vamos ver com diferentes diâmetros que se hão de adaptar à largura da crista e com que vamos obter os excelentes resultados e depois vamos ver, vai se comportar biomecanicamente praticamente igual do que o de 5,5. E assim podemos continuar a ultrapassar barreiras e
continuar casos onde só temos 4,5 mm de altura e vemos que um implante de 4,5 ou até sem alguma das paredes vai ficar exposto uma parte do implante. Podemos colocar o enxerto, o osso que recuperamos da fresagem e no extremo da mandíbula com o bone scraper fazer a raspagem na zona posterior e assim simples recuperar o osso autólogo para sobrecorrigir. E assim já publicamos trabalhos com crescimento vertical de milímetro até milímetro e meio, com uma percentagem de êxito próxima do 100%, 100% de implantes. E eu até dizia que quase no 100% dos casos estamos a obter este crescimento vertical. Porquê? Porque somos pouco ambiciosos, porque conseguir 1 milímetro de crescimento vertical é muito mais previsível do que conseguir 4, porque todo o enxerto que vamos colocar é osso que recuperamos do próprio paciente, são células do próprio paciente, com proteínas do próprio paciente, como depois vou mostrar. Portanto, isto permite-nos ir ultrapassando barreiras e confrontar-nos a situações cada vez mais limite e com grandes níveis de sucesso, como podemos mostrar casos clínicos carregados com implantes de 4,5 e depois vamos mostrar que estamos nesta altura com uma percentagem de êxito do 100%. Se estivermos no 99%, estamos igualmente satisfeitos. Isto permite-nos continuar a ultrapassar barreiras e confrontar situações onde só temos 3,5 mm ou 4 mm de osso residual e colocar um implante de 4,5, crescimento vertical, uma crista ou uma técnica previsível e simples, e até mais quando estamos com só 3 mm de osso, vamos poder colocar implantes, mais uma vez, de maneira previsível, porque termos 1 mm de crescimento vertical e até numa mandíbula tão atrófica, sempre com um biótipo gengival extremo, sempre nas condições mais extremas, quanto menos ambiciosos formos, mais previsível vai ser a nossa técnica. Isto é o que vos vamos mostrar e cá podem ver casos extremos, obter 1,5 mm, 1 mm de crescimento vertical, mais uma vez é uma técnica previsível e, como vou mostrar daqui a pouco, ao alcance de qualquer um de vocês no vosso consultório. Há um instante estava a falar com o Mago More da importância de desenvolver um sistema e de ter uma técnica que seja acessível para todos vocês. Aqui nasceu a Core, que foi uma evolução da plataforma estreita que tínhamos, onde podem ver que temos implantes que vão desde 3,3 mm de diâmetro até 4,75 mm de diâmetro, com uma grande versatilidade nas alturas. Com estes implantes vão poder confrontar um 90% das situações quem estiver a fazer odontologia geral e quem não esteja a confrontar situações extremas. E o mais importante é que isto tudo utiliza os mesmos componentes de dentisteria protética, os mesmos protocolos e técnicas realmente simples e acessíveis, não só para colocar o implante, mas também para restaurar estas situações. Quando temos cristas muito mais estreitas, neste caso temos toda a família dos implantes de 3,0, de 2,5 mm de diâmetro até 3,3. Já publicamos trabalhos de 12 anos e vamos publicar um de 15 anos de acompanhamento de implantes de 2,5 mm de diâmetro e, mais uma vez, com umas taxas de sucesso sempre à volta dos 98, 99%. Estes são os implantes da Interna Plus que vamos utilizar principalmente no maxilar superior e em setores muito posteriores a nível do 6 e do 7. Nestes ossos com muito pouca densidade, nestas situações bastante extremas. Estas são as diferentes plataformas, plataforma 3.0, 3.5, plataforma 4.1, quer no caso de utilizar a plataforma azul ou a amarela, as componentes protésicas são as mesmas, mas com diferentes diâmetros. Mas hoje em dia, quase com exclusividade, vamos nos referir a estas três plataformas prostodônticas para simplificar os nossos protocolos cirúrgicos. Este é o implante Core,
Vejam a versatilidade de comprimentos. Passamos de 4,5 milímetros de comprimento para 15 até 15 milímetros de comprimento. Portanto, temos uma grande versatilidade, uma grande possibilidade de resolver todas estas situações. Mas hoje gostava de fazer uma reflexão, vai um pouco mais além. Faz sentido, hoje em dia, no 2020, estar a colocar implantes de 15 milímetros de comprimento? Vejam lá, no nosso consultório, não estamos a colocar implantes de 13 ou 15 milímetros de comprimento, com o máximo 1 por ano, mas também não estamos a colocar implantes de 10 ou 11 milímetros e meio. Estes são os implantes, os comprimentos que nós estamos a colocar hoje em dia. E, curiosamente, eu ponho este de 8,5 por não ser excessivamente transgressor, mas devo dizer que, maioritariamente, os nossos implantes hoje em dia vão de 4,5 até 6,5, 7,5 de comprimento. É importante todos nós percebermos que um implante de 6,5 tem o mesmo corpo do que um de 7,5 e 8,5, mas tem mais ápice, é a única diferença. Quais as ocasiões para utilizar um comprimento de 7,5 ou 8,5? Nesses comprimentos onde queremos fazer um pouco de expansão ou onde precisarmos facilitar a inserção do implante. Do resto, vamos ficar com comprimentos muito mais curtos. Vejam este implante de 4,5 em core. Temos-lo em todos os diâmetros que vão de 3,5 até 4,75 e também a Interna Plus de 4,5, 5,5 e mais um novo implante, um novo diâmetro, que é de 6 milímetros para Interna Plus, e assim vamos poder chegar a todas as situações a utilizar o menor número de plataformas e o menor número de componentes protéticas. Como é que chegamos até aqui? Isto foi assim uma ideia maluca? Não, foi a partir da clínica, onde temos situações complexas, situações limite. E quando queremos resolver qualquer coisa, sempre fazemos a mesma coisa. Eu pego no telefone, ou ligo para o departamento de pesquisa e desenvolvimento e digo, hoje à tarde quero uma reunião para analisar e para estudar esta situação. Já convidei a Luís Saracho para estar connosco. Ele é responsável de toda a parte de biomecânica, ele é um perito em elementos finitos. Quantos anos há que está a trabalhar com elementos finitos, oh, Luís? Desde 1980, já no século passado, são 40 anos. 40 anos a trabalhar com elementos finitos. Muitos de vocês nem sabem o que são os elementos finitos. Eu vou pedir ao Luís para explicar em 2 palavras, e a fazer uma piada à espanhola, explica o que são estas ferramentas que estamos a ver e, principalmente, porque que são ferramentas que nos vão servir para dar passos cirúrgicos e, ao mesmo tempo, para darmos passos cirúrgicos no sentido certo. Amanhã vamos falar de carga imediata, mas hoje vamos ter uma pequena introdução e vamos ver que, infelizmente, quando vamos a uma conferência, alguém apresenta uma ideia que pode parecer boa, mas que não tem qualquer evidência por trás. Isto, às vezes, é um bocado confuso. Eu telefono e pergunto qual a opinião e dizem-me isto é uma loucura. Vamos ver então as ferramentas que vocês utilizam e como é que vocês podem analisar e, ao mesmo tempo, desenhar os implantes que estamos a utilizar hoje em dia, todos nós, nos nossos consultórios. O implante é um sistema muito complexo que tem uma série de peças ligadas por uniões aparafusadas e que depois vai apoiada no outro material muito diferente ao titânio, que é o osso. Aí intervém tal quantidade de acoplamentos, de compatibilidades, de formações, de forças de fricção, de atrito, de aperto, de contato, de ciseia de elemento após a osteointegração. E para compreendê-lo, temos utilizado esta ferramenta.
que o método dos elementos finitos é um método matemático que modela a realidade no computador. Para isso é preciso introduzir uma série de dados, de material, de condições de apoio, de quem aplica a carga e aonde acaba a carga, e ao mesmo tempo temos de modelizar a geometria da peça em todas e cada uma das interações. Para mim, o mais importante, Luís, é que estes estudos todos que fazem com elementos finitos, e de facto hoje vamos mostrar novos estudos que estamos a fazer com elementos finitos, mas dos primeiros estudos que fazíamos há 20 e tal anos, que eu nem sempre percebia, e parecia-me também apaixonante, mas eu sempre quis comprová-lo. Eu sempre ouvi falar nos estudos com as máquinas Systrom, os estudos de fadiga, e dizias-me, Eduardo, nós trabalhamos com equipas de fadiga, mas repara a diferença de informação que eu tenho com os equipamentos de fadiga e os elementos finitos. Cá no ecrã, do lado esquerdo, vemos um equipamento de fadiga. Não, é do lado direito. Bem, como dissemos, o método dos elementos finitos é um método matemático que tem uma aproximação. Portanto, independentemente de como se fizer, estamos a cometer um erro, mas o erro está limitado. Sabemos de quanto é e asseguramos de ser o suficientemente pequeno para as conclusões que tirarmos a partir desses cálculos sejam certas e estejam a corresponder com a realidade. E para isso utilizamos a realidade. E a realidade é simulada nas máquinas de ensaio, e o que estamos a apresentar nestas imagens é o mesmo caso, o mesmo fenómeno, modelizado matematicamente, ou bem ensaiado na realidade e ensaiado e medido. Nós estamos a medir as forças, sabemos em que ponto começa a aparecer a fissura e qual a carga que faz quebrar o conjunto. E assim obtivemos a correlação. Portanto, o ensaio que nós fizemos e os cálculos que nós fizemos desse ensaio coincidem, vão a par. Portanto, assim, podemos acreditar nos cálculos que fizemos e a partir desses cálculos tomamos as decisões para o desenho. E respondemos às perguntas do Eduardo. Para os leigos, as cores que vemos na imagem da direita, lá em cima, em vermelho, está marcado o máximo, o pico de tensão, de força. Sim, neste caso já vimos que nos dois casos a realidade e no nosso ensaio a parte da plataforma do implante esmaga-se. Esmaga-se igual no ensaio e no cálculo. E o parafuso também estica-se da mesma maneira no ensaio e no cálculo. Aparece o gap, o espaço, com a carga no mesmo ponto e acaba com a mesma carga. E, portanto, nós acreditamos e sabemos que estamos a fazer as coisas bem. Bem, com estas ferramentas, e como antes disse o Luís, estamos a trabalhar juntos há mais de 20 anos. Éramos mais novos, tínhamos mais cabelo, até íamos juntos à escola, já está tudo dito com isso. Mas nós publicamos este trabalho em 2010. Para mim foi um trabalho que alterou totalmente a minha focagem na clínica, que era o estudo do comportamento do implante perante cargas verticais com diferentes diâmetros. E assim observamos que se aumentarmos o diâmetro do implante, vemos como descem as forças, as tensões, como disse o Luís. Na primeira espira, vimos o pico de tensão, corresponde à escala de cores do lado direito, e assim vemos como, bem, este cálculo é como sempre fazemos. Agora fazemos um cálculo
tentamos não mudar muitas magnitudes. Aqui só alteramos o diâmetro, com a mesma carga, o mesmo material, o mesmo osso, tudo igual a não ser o diâmetro. E assim isolamos perfeitamente a influência do diâmetro. A influência podemos vê-la nessa curva. Portanto, para implantes pequenos, a tensão é alta. Mas, na medida que começamos a aumentar o diâmetro, desce a força, a tensão. Mas desce numa proporção maior do que aumenta o diâmetro. Vemos como essa proporção fica por se estabilizar com diâmetros de 6. E esta é a razão pela qual é um bocado absurdo procurar diâmetros maiores do que 6. Portanto, vemos que a partir de 2,5 mm até 6 descem as forças, as tensões, mas quando chegarmos a 5,5, 6, já ao aumentar o diâmetro, realmente não vamos minimizar as tensões. Portanto, não estamos a aproveitar esse diâmetro extra. Assim, consideramos que talvez não faz muito sentido utilizar implantes mais largos. Também é importante, e observamos neste estudo, é que as tensões ficavam praticamente nas 3 espiras. Neste estudo, vemos que implantes de 4 mm de 5,5 de comprimento até 11, e com certeza até 15, e observamos que o comportamento é exatamente igual. Sim, nós vemos uma vantagem que tem este método e é que nos dá exatamente aquilo que acontece em todos os pontos. E diz-nos quais as forças, quais as tensões, quem está a carregar, quem se afasta, quem se achega. E assim representamos as forças de contacto que existem entre o osso e o implante. Porque uma vez que está osteointegrado, esta união é absolutamente íntima, é solidária. E aqui vemos representadas as forças que estão a interagir nessa parte do implante que está exatamente em contato com o osso e a vez o osso que está em contato com o implante. Portanto, como interagem o osso e o implante, um com o outro. E assim aumentamos o diâmetro do implante e vemos uma queda significativa das tensões, no caso muito mais desfavorável, porque estamos a colocar as cargas laterais. Neste caso, comprovamos quer com tensões ou como forças de contato, por empregar um termo, os osteoblastos que estão em cima, estão perto da primeira linha, estão muito mais ocupados do que os que estão lá embaixo. E aqueles que ficam com 95% da carga estão na zona superior. Não vamos falar de espiras, porque cada implante tem um passo, e eu preferia falar em milímetros, nos primeiros milímetros, com certeza. Com isto tudo, o que é que fizemos? Ver se podíamos ir um bocadinho mais além dos 5 milímetros. E assim, em BTI temos um implante de desconexão externa de 4,5 mm já há 10 anos, como as conexões exteriores não gostávamos muito delas, fomos ver como conseguir ir mais além e resolver este problema com uma conexão interna. E assim, há uns anos que estamos a estudar o possível implante de 4,5 mm. Efetivamente, observamos que perante cargas verticais, variações do comprimento do implante, cá podem ver todas as escalas de cores nos primeiros milímetros do implante, como diz o Luís, e eram exatamente iguais, mas se observarmos o dado matemático, e isto não é nenhuma sensação, são dados, números muito precisos. As máximas tensões na primeira e segunda espira, no implante de 4,5 e no implante de 10 e de 15 seria igual. Reparamos com que as variações são mínimas, são praticamente irrelevantes. Portanto, qual a conclusão que tiramos disto? Sempre que estivermos a ferulizar implantes, se vamos ferulizar 3 implantes, estes implantes vão trabalhar só a receber as cargas verticais e não faz sentido
colocar implantes mais compridos do que possam ser 4,5 ou 5 até 5,5 milímetros de comprimento. Talvez com 5,5 é mais simples de colocar porque são implantes um bocado mais compridos, mais confortáveis para trabalhar, mas vemos como um implante de 4,5 de comprimento se vai comportar de uma maneira excelente. O que é que fizemos? Continuamos a estudar o comportamento perante cargas laterais e com cargas laterais vemos como há um aumento muito significativo das tensões, mas mais uma vez, o que acontece no caso de carga lateral em oposição à carga vertical é que com a mesma altura todo o perímetro do osso está com uma tensão uniforme e aqui não, deste lado do implante, o que está oposto à carga, tem uma tensão com mais compressões e o lado oposto está com tensões de tração. Isto é o que se conhece em engenharia como a flexão. E aí a eficácia para aguentar a mesma carga é menor. Isto implica que, para aguentar uma mesma carga lateral, o osso tem de se tensionar mais, vai trabalhar muito mais. Isto altera totalmente a distribuição. Cá vemos que a diferença com respeito à carga vertical ou lateral faz com que as tensões sejam altas, mas mantemos essa tendência ao aumentar o comprimento numa proporção, as tensões não deixem praticamente nada. Portanto, embora mudarmos o diâmetro do implante, vemos como as tensões ficam por aí. Mas observamos que na altura em que aumentarmos o diâmetro do implante, neste caso, perante tensões maiores, perante cargas, por assim dizer, mais inconvenientes, o incremento do diâmetro sim vai reduzir significativamente o estresse. Mas, mais uma vez, só estão a trabalhar as primeiras espiras, milímetros. Bem, os primeiros milímetros. Aceito. Portanto, devemos ter muito claro é que temos de nos focar muito mais em adaptar o diâmetro dos nossos implantes às exigências biomecânicas do que preocuparmos-nos do comprimento. Estivemos a colocar durante décadas implantes muitíssimo mais compridos daquilo que era realmente preciso para o paciente e, como depois vamos ver, com grandes inconvenientes a quando temos de restaurar. Este é um caso típico, onde para resolver o tratamento a um paciente totalmente idêntico, foram colocados 4 implantes. Para colocar implantes compridos, os mais distais estão angulados a 45 graus. E o que vemos é que, na medida em que vamos aumentar a angulação do implante, as tensões disparam-se. Como podemos ver, a situação mais previsível são cargas verticais até em implantes extra curtos. Perante cargas de 45 graus, as tensões vão aumentar até 11 vezes. Uma loucura autêntica. Este é o efeito do que comentamos para uma carga vertical. Todo o perímetro está a trabalhar ao uníssono. Embora se a carga for lateral, estamos a obrigar a uma parte do implante a trabalhar de uma maneira e a outra na maneira oposta. Portanto, em certo modo, estão quase a trabalhar um contra o outro. Isto faz com que a tensão média aumente enormemente. Portanto, neste mesmo caso, para tirarmos conclusões clínicas, que é aquilo que nos importa aqueles que somos clínicos, neste caso cá em baixo, em vez de ter colocado o implante inclinado de 13 mm, no mesmo lugar do fulcro, colocamos um implante de 4,5 de comprimento e o comportamento vai ser radicalmente melhor. Com certeza, não é igual, vai ser radicalmente melhor. Depois fertilizamos e pronto. Bem, reparamos que a vantagem de ter um implante muito mais curto que nos vai permitir colocar o implante, em muitas ocasiões, muito mais distal
reduzimos ou até fazemos desaparecer o braço de alavanca com uma melhoria significativa. Portanto, devemos perceber que uma ferramenta com bons elementos finitos, bem utilizados e utilizados logicamente por peritos, porque é importante que cada uma destas imagens que estamos a mostrar é uma seleção do trabalho de pessoas da equipa durante muitos anos e de muitos não acertos até chegar aos de muitos insucessos até chegar aos sucessos. Bem, portanto, quais as conclusões que podemos tirar? Podemos angular o implante 10 graus? Sim, mas por alguma razão, se precisarmos, mas não vamos angular implantes de maneira intencionada, porque já angular um implante de 20 graus significa que as tensões aumentam 600%. Não falamos de 10 ou 15. Se falarmos em reduzir o comprimento dos implantes, estamos a falar de magnitudes de 5% ou menos. E agora, ao angular os implantes, estamos a falar em magnitudes de 1100% ou de 900%. Isto tem de nos ajudar na tomada de decisões clínicas e é que, com uma evidência científica, e eu acho que sem possibilidades de nos enganar, não faz sentido angular intencionadamente os implantes, porque vamos aumentar as tensões de uma maneira absolutamente desnecessária. E não só, porque do ponto de vista restaurativo estamos a complicar o caso sem necessidade. Um outro dado interessante é que fizemos estudos do que acontece quando colocamos um transepitelial, como o Luís dizia, para ver um conjunto de peças intermédias e vemos como o transepitelial vai absorver tensões. É certo? O efeito que produz é a transição de rigidez do ponto de contato da coroa com o antagonista até ao osso. É muito mais harmónica. Isto tem como consequência que as tensões máximas são também mais progressivas. Portanto, não há esse salto tão grande entre o caso de prótese direita a implante. Vamos ver a evolução, Luís. Bem, eu adoro esta curva. Cá está concentrado praticamente tudo o que nós pesquisamos em implantes curtos, diâmetros e comprimentos, desde 1990. Exatamente, fizemos toda a evolução e cá está a explicação, porque por enquanto temos conseguido conter o Eduardo em 4,5, por enquanto estamos em 4,5. Portanto, aqui fizemos 3 cálculos, fizemos 3 baterias de cálculos, diâmetro 3,3, diâmetro 3,5 e diâmetro 4,75. Este é um caso de um implante perfeitamente osteointegrado, não é carga imediata, é carga lateral e o osso cortical. E ao mesmo tempo unitário. Portanto, estivemos à procura do limite da situação de um implante, que é este. Assim, alteramos só o comprimento em cada caso. Esta curva que vem, que está muito harmónica, corresponde talvez a 50 cálculos e cada um deles demorou umas quantas horas. Fins de semana, que deixamos os cálculos aí. E depois íamos na segunda-feira para ver se havia algum erro. E o que é que vemos? Portanto, as tensões, o comprimento, quando encurtamos o comprimento, desde 1990 até agora, praticamente não aumentaram nada. Mas sim vemos, se aumentarmos o diâmetro, passamos de 3,5 para 4,75, passa da linha para a linha laranja. Portanto, todas as tensões descem imediatamente em todos os comprimentos.
Isto confirma-nos, na clínica do Eduardo, que realmente é muito mais importante escolher corretamente o diâmetro do que o comprimento. Isto foi visto em 1999 com 8,5 e em 2002 esta evolução correspondeu-se com os resultados clínicos. Portanto, não houve aumentos de comprimento importantes sem assegurarmos-nos de que a clínica respondia positivamente a essas mudanças. Ficamos em 4,5 porque 4,5 é um ponto onde, embora se cortasse um bocadinho o implante, neste caso pode ser uma perda óssea, também não entramos nessa zona onde o comprimento é essencial. Portanto, essa zona onde as curvas aumentam. Desde que estejamos longe desta alteração na pendente, podemos utilizar perfeitamente implantes curtos. Mais ainda, uma das constatações para todos nós que estamos hoje em dia a tratar pacientes com periimplantite, vemos em muitas ocasiões o implante que teve uma grande perda óssea vertical que está sujeito a 2 ou 3 milímetros e que o implante custa realmente trabalho tirá-lo. Hoje não vamos falar de tirar implantes, vamos continuar nesta linha. Portanto, Luís, muito obrigado pelas explicações. É um prazer estar cá. Hei de chamá-lo outra vez e, principalmente, muito obrigado por todo o esforço que estão a fazer na equipa todos estes anos. Eu vejo-vos aí a tratar com o computador e por trás de cada imagem há centenárias de horas de trabalho a modelizar e não só a trabalhar com as ferramentas, mas com a adaptação das ferramentas para as situações. E agora passamos para a minha outra paixão. Uma é a pesquisa, esta é a minha outra paixão, a clínica, e ver como nos confrontamos a esta situação. Uma situação onde podemos ver que o paciente com uma reabsorção muito severa, temos 5 milímetros de crista residual e, reparem, hoje em dia, tratar este caso com o implante de 4,5 é uma situação simples, previsível e na altura de qualquer clínica, porque se soubermos onde está o nervo dentário, temos um bom limite da cortical e assim nós somos inimigos da utilização dos limites de Fresa. Pensamos que utilizar os limites de Fresa é passar para o século passado. Já não faz sentido hoje em dia se tivermos estas imagens. Temos o scanner, temos a cortical vestibular e, como vemos, tem 1,5 milímetro menos do que a cortical lingual. Portanto, tenho dois dados. Se for colocar um limite aonde fazia, não faz sentido. Vou utilizar a fresa de ataque frontal, que é o substituto ideal para os limites de fresa, que é uma fresa tuneladora que me vai permitir fazer a fresagem, chegar ao nervo dentário com segurança, porque tenho a cortical lingual que vai fazer de limite e me vai permitir avançar lentamente e com segurança. Portanto, vemos como o avançar nestes casos não é complicado. Reparem, como no implante mais anterior, vamos utilizar um implante de 3,3, porque ao estar fertilizado para outro implante, sabemos que é uma situação previsível. E reparem que, uma vez posto um implante de 4,5 de comprimento no implante posterior, vamos fazer carga imediata em todos os casos que fizemos e depois vou mostrar, já são dezenas e estamos com um 100% de sucesso e até com carga imediata nesta situação extrema estamos a obter um excelente resultado. Mas sim, a carga imediata vai sempre com barras articuladas de titânio que vão assegurar a rigidez e fazer com que isto trabalhe como um bloco e não como um implante unitário. São os provisórios e os definitivos. A ferramenta do CAD-CAM agora permite-nos afinar pormenores mínimos, alterar 10, 15 graus a emergência do parafuso, ajuda-nos enormemente para fazer uma ponte de cerâmica feita com CAD-CAM,
sempre no 100% dos casos sobre transes epiteliais e nesses casos de maxilares muito reabsorvidos, ver como no implante temos um pilar multi-IM de 4 mm, no pilar anterior utilizamos um pilar multi-IM de 3,5 mm, porque queremos que estejam supragingivais, mas nunca subgingivais. Reparem na desproporção implante-coroa, e já publicamos há muitos anos, há quase uma década. É irrelevante esta proporção implante-coroa, ao contrário do conceito que tínhamos os dentistas da proporção nos dentes raiz-coroa. Os implantes é um complexo que funciona de maneira totalmente diferente. E ao encurtar tanto o implante e utilizar conexão interna, foi preciso fazer uma alteração, não na camisa do transe epitelial do pilar multi-IM, mas no comprimento do parafuso. Mais uma vez, a fazer muitos estudos e incorporar alguma tecnologia particular para que a pré-carga que queremos obter seja a mesma. Assim, o único aviso é os implantes de 4,5 vão utilizar transes epiteliais específicos para este comprimento. Devemos ter uma caixa especial, porque se formos colocar um transe epitelial convencional, poderíamos parafusar, mas a camisa fica solta, tal e qual o pilar de cicatrização. Portanto, para implantes de 4,5, neste caso, para implantes core e de plataforma estreita, vemos como temos comprimentos de 2 até 5 mm de comprimento e também temos diferentes perfis de emergência de 4 até 5,5. Neste caso, já vem como é o expandido. Para a plataforma Universal e Universal Plus, também há transes epiteliais específicos, também com mudança de plataforma expandida e, mais uma vez, com uma grande variedade de comprimentos. Isto vai nos permitir resolver os casos de maneira previsível e simples. Portanto, no 100% dos casos, vamos utilizar um pilar transepiteliar multi-IM. Vai haver componentes para próteses cimentadas? Vai havê-los, embora não vamos recomendá-las. A nossa ideia, todos os trabalhos que fizemos precisamente baseiam-se no conceito do BioBlock e no conceito de utilizar estes transepiteliais. As vantagens é que queremos hermetismo entre o transepitelial e o implante, queremos hermetismo na zona subcrítica a nível da prótese com o transepitelial e por isso nestas zonas posteriores sempre vamos colocar o transepitelial supragingival. Está comigo o Ricardo Tejero, ele é responsável do Departamento de Superfícies, com quem eu tenho muitos debates sobre a adaptação de cada tecido a uma superfície, mas reparem numa coisa que é essencial para nós em todo o conceito do BioBlock. Primeiro, a prótese é reversível, está parafusada, o transepitelial está parafusado e até o implante também é reversível. Desenvolvemos uma conexão e se por alguma razão tivermos de tirar este implante, isto é reversível. Portanto, este conceito da reversibilidade da osteointegração acho que é um conceito tão importante quanto a osteointegração. E a evolução da osteointegração é podermos ter um implante removível, um implante que, perante qualquer situação, seja previsível poder-lo remover. E agora vamos entrar em qualquer coisa de importante, que é a versatilidade que nos traz o sistema. E, principalmente, como é que conseguimos adaptar cada superfície a cada tecido e também para resolver dúvidas, porque sempre há perguntas
Qual a altura para colocar o implante subcristal? Há quem diga que os implantes têm de ser colocados 2 milímetros subcristal, mas não é esta a nossa ideia. O transepitelial pode-se fazer igual com prótese cimentada ou aparafusada diretamente para o implante. Vamos ver se o Ricardo nos traz alguma informação sobre as pesquisas para podermos tomar decisões com base científica. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar convosco mais uma vez para vos contar o que está por trás desta estratégia, desta aproximação que chamamos o BioBlock, que é o equilíbrio entre a biologia e a biomecânica. Isto que falamos do hermetismo entre os diferentes componentes, quer o parafuso, da prótese com o implante e a conexão, também tem um peso fundamental na interação dos tecidos com as diferentes superfícies, principalmente com aqueles que estão em contato na parte do tecido mole. Aí entra em jogo a superfície T-Golden, que é uma superfície nanoestruturada pensada para estes casos, para as zonas de tecido mole periimplantário, onde também procuramos um extra de segurança perante possíveis colonizações bacterianas por mais exposição ou por maior presença de bactérias nesta zona. Portanto, não só queremos um acabado estético, mas segurança perante a periimplantite. Esta superfície nanoestruturada está neste contexto, o contexto do epitélio de união periimplantária, que é essencialmente um tecido muito pouco queratinizado e que tem uma grande presença de células fundamentais, que são os fibroblastos. São células encarregues de criar o tecido periimplantário com a sua diferenciação. A adesão para a superfície T-Golden vai permitir a secreção de colágeno paralela à superfície. Isto vai gerar finalmente uma boa união do tecido mole com a superfície. Portanto, isto seria o que havia de configurar o selado biológico no que estamos a falar. É, portanto, importante, com as células epiteliais e as uniões por hemidesmosomas, ver o comportamento dos fibroblastos gingivais. E assim fizemos num estudo recente para comparar diferentes superfícies que intervêm neste âmbito. De uma parte, a superfície mecanizada é uma superfície estándar, que chamamos às vezes polida, mas é um erro. É que resulta do mecanizado e é característica pelo seu brilho. E depois uma superfície parecida com a mecanizada, mas só se fez nela um anodizado de cor amarela para tentar imitar uma cor mais benigna que conseguimos com o T-Golden, mas que também tem uns efeitos especiais na superfície. Nesta superfície vamos ver como é que se relacionam com os fibroblastos, que são tão importantes para o selado biológico. O primeiro que vemos é que a adesão é estatisticamente superior no caso da superfície T-Golden com respeito a outras superfícies em todos os estudos. Isto é fundamental porque não só vamos ter um maior número de células encarregues da geração de mais tecido e de melhor qualidade, senão, pela microscopia eletrónica, comprovamos que as células estão dispostas na superfície de tal maneira que há uma maior hipótese de gerar este tecido. Estão distribuídas, estão alongadas e as suas características veem-se claramente como são muito maiores e monopolizam uma maior quantidade de superfície comparado com as formas globulares que vemos nas outras superfícies. Isto é tão relevante que são estas adesões focais onde quisemos incidir. Isto está coloreado com vinculina, para ver se havia mais ou menos adesões. Podemos ver aqui, onde os fibroblastos estão esticados, estão numa conformação tal que estão em condições de segregarem o tecido mole periimplantário e aquilo que está a acontecer nas outras duas imagens, com células globulares, com poucas adesões focais e, portanto, com pouca capacidade de gerar este tecido. Ricardo, deixa-me fazer um parêntese, porque quando começamos a estudar isto, estamos há mais de 10 anos, precisamente
Ao analisar a melhor superfície para o tecido mole e a importância dele estar separado do implante, quais as superfícies que tem de ter o implante, vamos começar a dar alguma ideia clínica. Se observarmos nestas imagens com fosforescência, isto é o hemidesmossoma, podemos dizer que nós, ao colocar plasma à volta dos transes epiteliais, ao colocar uma barreira de fibrina, vamos aumentar o número de fibroblastos, sem dúvida. Não só vamos aumentar o número de fibroblastos, mas vamos fazer para eles a casa perfeita, a casa onde vão estar confortáveis para fazer a sua função, que é de gerar um tecido para selar essa zona e criar um tecido mole de qualidade e saudável. Portanto, se a osso-integração é importante, a adesão do implante ao osso, a adesão do tecido periimplantário ao transe epitelial é fundamental. É a primeira linha de defesa. Devemos ter em conta que as bactérias sempre vão chegar da cavidade oral. Portanto, esta é a primeira batalha que é preciso ganhar. Por isso sempre defendemos, hoje em dia, no 2020, nós estamos sempre a colocar o implante Justa Cristal e amanhã vamos falar mais das superfícies do implante, mas para obter, por assim dizer, o máximo da superfície do implante rodeado de osso. Se colocarmos o implante 1,5 mm, 2 mm subcristal, não ganhamos nada, não ganhamos nada. E é importante insistir que o desenho das superfícies é precisamente versátil, porque sabemos que a biologia é versátil. Aquilo ao que vai estar exposto o implante e o transe epitelial não é uma linha reta que nós fazemos à mão, é um tecido de dimensões variáveis e esta versatilidade vamos nós ter de ajustar e ajustamos no design não só da superfície do transe epitelial, mas também nas diferentes superfícies do implante que está dentro da gênese do bioblock. Por isso vamos dar tanta importância, no caso de carga imediata, a colocar sempre o pilar transepitelial, que deverá ser possivelmente o definitivo. Se numa zona estética devemos mudar de um comprimento para mais curto, não faz mal, mas não vamos andar a pôr e tirar. Se o pormos, aí fica. E está a importância do hermetismo, que vamos falar também amanhã em mais profundeza. Mas para mim, poder oferecer aos nossos pacientes uma superfície onde a gengiva está bem aderida e seja a primeira barreira defensiva perante a placa bacteriana é uma grande notícia. Mais um estudo, se me permitir, já publicamos há algum tempo, e nele pusemos em luta os fibroblastos gengivais primários com as bactérias que estão encarregues de fazer mal, de destruir o tecido. São os maus da fita na periimplantite. E perante as superfícies mais estabelecidas neste tipo de peças, a superfície T-Golden tinha resultados estatisticamente maiores, com um balanço de criação de tecido muito maior ao risco de colonização bacteriana, que é muito boa notícia. Bem, devemos avançar. Ricardo, muito obrigado. Eu lembro-me há muitos anos, quando tínhamos a superfície óptima, o Ricardo dizia que devíamos continuar a pesquisar, senão o departamento de superfícies ficava sem trabalho. Eu nunca julguei que havia de ter tanto trabalho quanto tem agora, porque quanto mais sabemos, mais queremos saber e mais interesse temos em avançar. Estivemos a ver a importância do transe epitelial, damos um passo à frente. E o que é que fazemos quando só há 2 milímetros de crista residual? Nestes casos, vamos fazer uma transposição do dentário e assim vamos poder resolver estes casos. Esta não é uma técnica simples, é um bocado mais complexa. Eu recomendo a quem queira fazer de ter um microscópio e um bisturi ultrassónico. É bom de fazer, mas tem de ser mãos experimentadas.
A nossa experiência é boa, é excelente, desde que estamos a utilizar a terapia regenerativa. Estamos a fazer enormes avanços. O Mora estava a fazer sinais há um bocado. Vou-te dar a palavra. Sim, Eduardo, vou contar uma coisa interessante. Eu vou falar da nossa editorial. E vão pensar, mas o senhor veio cá fazer publicidade de livros? Com certeza, recomendo-vos este livro. Como é que se colocam os implantes curtos? Nada mais simples do que ir para a editorial Teamwork e estamos este Short and Extra Short Implants. Está lá em muitas línguas. Com certeza vão encontrar a sua língua. Não há desculpa. Se estão à procura da excelência clínica, temos cá uma data de livros sobre próteses, perimplantites, um tema apaixonante, maxilar atrófico, qualquer assunto. Eu não sou odontologista, por exemplo, este implantes curtos e extracurtos. Eu utilizo à noite, tenho ao pé da cama, depois à noite leio um bocadinho e fico logo a dormir. Bem, fora brincadeiras, o livro é fantástico. Vejam lá, a encadernação, as fotografias, é muito completa. E qualquer um que procure excelência clínica, com certeza tem aqui uma gama. E há livros que não têm nada a ver com a odontologia, é sobre a respiração e outro sobre sono. Bem, dito isto, vamos para a seguinte apresentação. Gostou desta apresentação aqui, eu a vender? Bem, eu só estou a acompanhá-lo. Bem, é interessante este livro dos implantes curtos, tem muita da informação biomecânica que estivemos a explicar hoje, os conceitos do BioBlock. E o passo a passo está nos outros livros. Os livros estão traduzidos a 5 línguas. Há em formato papel e em formato digital. Não há desculpa. Há tradução para 5 línguas. Se não estiverem nessas, bem, há quem diga, eu não sei ler, mas também temos um curso para ensinar a ler. Bem, uma coisa interessante, se forem a ler isto, eu estava uma vez num programa de televisão em quem quer ser milionário, fizeram perguntas sobre implantitos e perimplantitos e eu quase ganhei o concurso. Bem, na próxima apresentação vamos ter a Aichane Torre, uma cirurgiã maxilofacial responsável de formação na BTI. Qual é o título da sua apresentação? Bem, é a aplicação clínica de tudo aquilo que falamos até agora. Bem, vamos lá. Deixo-vos com o Eduardo e Aichane. Obrigado. Estivemos a ver estas situações limite da mandíbula. Agora vamos dar uma volta e vamos entrar no maxilar superior. Quais as aplicações que tem isto tudo que estivemos a falar quando estamos em situações extremas de maxilar superior? Antes falei que o levantamento de seio com uma janela lateral é uma técnica que utilizamos de forma rotinária, mas utilizávamos há 10 ou 15 anos. Daquela fazíamos um levantamento de seio por ano, agora é uma vez por mês, porque estivemos a desenvolver técnicas que nos permitem resolver estas situações. Portanto, ante situações extremas de 4 minutos de reabsorção, hoje em dia um implante curto pode resolver a situação de maneira confortável e até fazer um mini levantamento de seio pode nos ajudar e pode nos permitir resolver o caso. Mas estes implantes de 4,5 vão nos permitir até colocar implantes em situações com ou sem enxerto, a depender da nossa habilidade. Portanto, perante maxilares muito atróficos, com 4 mm de altura, vemos como um implante de 4,5 vai nos permitir resolver a situação. Em geral, aqui vamos sempre ter mais largura, vai nos permitir colocar implantes de 5, 5,5 ou 6 mm de diâmetro. E acontece que, ao alargar o diâmetro do implante, observamos como realmente o paciente com um implante tão curto não precisa ter um levantamento de seio, senão que com uma técnica mais simples podemos fazê-lo. E por que não, se for necessário, podemos até utilizar um enxerto e assegurar ainda mais o teto do implante.
Assim, podemos resolver estes casos. Mas o que acontece quando estamos com 2, 3 milímetros de crista residual? Esta parece que sim, pode ser uma indicação clara de levantamento de seio. Estamos a dar voltas para ver se podemos ir um bocadinho mais além. E acontece que, ao termos uns implantes de 4,5 de diferentes diâmetros, vai nos permitir adaptar o implante à densidade do osso. E na altura em que temos mais de 600 Hounsfield de densidade nesses 2 milímetros, que nos vão dar aquela porca, por assim dizer, para segurar o implante, vamos poder colocar implantes extra curtos, evitar o levantamento de seio e só com o osso que se recuperou a partir da fresagem obter esse milímetro e meio de crescimento vertical. Podemos colocar implantes mais largos, 4,5 mm de comprimento, e ver aonde só havia 2 mm de altura. Ao alargar o diâmetro do implante, observamos como é muito pouco o que é preciso ganhar. Portanto, mais uma vez, uma nova opção, uma nova técnica, um novo recurso para resolver estas situações. Se for um caso onde recuperamos bastante osso e queremos colocar um implante mais comprido, hoje em dia, e antes estivemos a ver com os estudos dos elementos finitos, que não faz muito sentido. Portanto, reparem, o que era o nosso objetivo, colocar um implante de 6,5, neste caso, cá está, parece o sobretratamento. Se ficarmos com um implante mais curto, vamos minimizar as possibilidades de erro. Vamos passar à clínica. Uma situação extrema, um paciente que perdeu um molar, é uma situação convencional de tratar com um levantamento de seio. Vejamos se somos capazes de fazer mais alguma coisa. Vemos o osso residual, vemos a possibilidade de colocar um implante de 5 mm de diâmetro, 4,5 ou até 5,5 de comprimento e observar o ganho que obtivemos. É uma técnica simples, previsível e, como dizia o More, explicada passo a passo nesse livro que publicamos há algum tempo. Cá está o protocolo e o resultado. Podemos mostrar casos e casos resolvidos assim, porque é um procedimento realmente eficaz. Fizemos um paciente com doença periodontal avançada, perdeu os dentes, temos uma grande largura, podemos colocar implantes de 6 mm de diâmetro. O que é que vamos fazer? Escolher 5,5, 6,5 de diâmetro, a depender da estabilidade inicial que nós queiramos obter. Digo 5,5 ou 4,5 de comprimento e o diâmetro vamos adaptá-lo. O implante anterior, exatamente igual. Mais uma vez podemos observar na imagem uma reabsorção extrema. Os implantes extra curtos, que com certeza estão já incorporados no BTI Scan, vão-nos facilitar o estudo e assim, perante o computador, podemos tomar as decisões. Cá vemos umas mini elevações de seio, o levantamento de seio, quando iam ser convencionais, vai passar a ser uma técnica menos invasiva e, o mais importante, tão ou ainda mais previsível, pelo que sabemos hoje em dia da biomecânica, e observar os ganhos obtidos. Vamos ver um outro caso. O extremo livre inferior com reabsorção extrema, um molar superior com reabsorção extrema. Eu há 10 anos teria feito um levantamento de seio convencional, mas hoje vamos utilizar uma técnica diferente. No extremo livre, vamos colocar implantes curtos, aí podemos observar o levantamento transalveolar que nós fizemos, e numa situação extrema, a quando colocarmos o implante, já vemos que com muito pouco enxerto, só com aquele que foi recuperado da fresagem, podemos resolvê-lo. Um maxilar inferior, o implante extra curto, 4,5, carga imediata, e novamente, vamos ver os resultados. Cá está a prótese definitiva com o implante de 4,5.
K 5,5 de comprimento, ou levantamento transalveolar. Resultados das nossas pesquisas. Reparem, com a elevação transalveolar, o que estamos a ver é este trabalho já foi publicado com 48 pacientes, a ver como a utilização de implantes extracurtos era previsível. Publicámos um outro trabalho posterior, com resultados e acompanhamento de 1 e 2 anos, mais uma vez, com excelentes resultados. E este é outro trabalho a analisar o ganho. Isto foi sim uma surpresa nos nossos estudos. Foi possível observar como, a partir de cristas residuais de 4,7, acabamos, passado um ano, e hemos continuado o ganho na posição a este nível. Isto animou os estudos que estamos a fazer agora. Em vez de partir de médias de 4 milímetros, estamos a partir de 3, 2 milímetros e meio. Tem de haver um mínimo de crista residual para termos uma estabilidade inicial. E estes são os resultados. Portanto, vemos que a técnica é segura, é previsível e é estável. O que é que fazemos perante uma perfuração? Todos nós temos erros. Mas o mais importante para um erro como este é não cometê-lo. Isto parece óbvio, mas não é nenhuma parvoíce. Porque realmente, se num caso tenho 4 milímetros de crista residual e a minha ideia é pôr um implante de 8 milímetros de comprimento, estou a aumentar as possibilidades de perfurar a membrana de Schneider. Mas se o paciente eu ficar satisfeito com um implante de 5,5 ou 4,5, como foi demonstrado hoje, praticamente minimizamos ou desaparecem as possibilidades de perfurar a membrana. Portanto, o melhor tratamento para a perfuração da membrana de Schneider é não perfurá-la. Portanto, é não ter uma ambição inconsciente, não querer colocar um implante mais comprido do que a situação biomecânica precisa nesse caso. Uma outra situação, se já fiz o erro, já perfurei, se fiz a asneira, o que é que eu posso fazer? Com o implante de 4,5 vai fazer de tampa, é a melhor maneira de selar essa comunicação bucosinusal. E com 4 milímetros ou 3 milímetros e meio de crista residual, o implante vai se integrar e resolver o caso de uma maneira muito simples. Portanto, o tratamento destas perfurações, aumentar o diâmetro do implante e o implante do diâmetro extra curto. Vou acabar com uma técnica que também parece apaixonante. Quando estamos todo o dia a ver scanners e os resultados do antes e do depois, sempre temos novas ideias para tratar estas situações. A ideia é o implante unitário, na minha consulta há 10 anos, ou menos ainda. Estes casos eram sempre tratados com um levantamento convencional com uma janela lateral. O que é que vamos fazer? Vamos ir muito devagar, vamos ir pouco a pouco, e só o osso da fresagem misturado com plasma, vamos utilizá-lo para fazer este pequeno levantamento e só colocar um implante de 4,5. Vamos utilizar estes implantes como implantes transicionais, porque sabemos que com um mínimo de ambição as possibilidades de perfuração da membrana de Schneider vão ser mínimas. E assim vamos colocar o implante de 4,5. Cá está o CVCT após a cirurgia, tudo parecia que estava muito bem. Vejo como tudo o enxerto está no limite e quando colocar o implante não perfurei a membrana, está tudo no seu lugar. Antes tinha certeza de não ter perfurado e passados 4 meses tudo o que estava por cima era osso. Mas haverá quem diga, na radiografia aparece, mas para evitar as dúvidas, tiramos o implante, fizemos uma biópsia e realmente era osso e tínhamos um limite.
em cima do implante, muito consistente. Portanto, o que é que nós fizemos? Tiramos o implante, fomos a fresar até procurar a membrana de Schneider. Poderia ter ficado com um implante de 5,5, mas eu queria saber quanto tinha ganho. Reparem que tínhamos começado com 2 milímetros e eu cheguei até 6,5 milímetros para colocar o implante. Portanto, tínhamos ganho em 4 meses 4 milímetros de altura, 100% osso, um osso muito bem mineralizado, muito bem vascularizado, com mínimo risco. Com certeza, poderia ter colocado um implante de 5,5, mas já que estava com a fresagem, fomos a 6,5 à procura do lugar onde tínhamos chegado e já colocamos o osso recuperado apicalmente. Portanto, o que é que aconteceu? Cá está o implante, que para uma prótese definitiva, um implante de 5,5 para uma prótese unitária é mais recomendável do que um de 4,5, porque a nível de componentes protéticas temos mais versatilidade. E cá está o resultado. Reparem, começamos com 2, 3 milímetros de osso residual e acabamos com 9 milímetros com uma técnica minimamente invasiva e maximamente previsível. Bem, estes são os nossos resultados. A Inchane, eu sempre gosto que conheçam todas as pessoas da equipe, principalmente aqueles de vocês que estão lá para fora, em países longínquos. A Inchane é cirurgiã maxilofacial, estamos a trabalhar juntos no quirófano, mas também ela é responsável do departamento de formação e também está envolvida nos trabalhos de pesquisa clínica. Anda cá a contar os resultados que estamos a obter. Obrigado, Eduardo. Eu estou cá para contar o último que fizemos, que ainda não está publicado, ou está na imprensa ainda. Dizer que estive a ver as imagens, os implantes extracurtos são muito pequeninos, como já mostrou o Mago More. Nas fotografias parecem enormes, mas são mesmo minúsculos. Vou falar de um ensaio clínico e uma revisão da sobrevivência destes implantes extracurtos. Em quantos pacientes? Mais de 200. Implantes, mais de 300 implantes. São implantes colocados em situação molar e premolar, fixados com uma prótese múltipla, sempre ferilizados e com uma sobrevivência de 97%. Portanto, dos 310 implantes, só 8 falharam. Agora vou responder uma pergunta que todos os clínicos fazem de vez em quando. Nós, no Departamento de Formação, temos muitos cursos e esta pergunta que vou responder agora é cotidiana. Eu coloco o implante comprido, porque se eu perder um bocadinho de osso, eu sei que ainda fica implante. Mas agora digo eu, quanto osso vamos perder nesses implantes extra curtos? Fizemos uma revisão. Esta revisão é de entre 5 e 8 anos. A média é de 5 anos e vemos nas imagens que é irrelevante. Portanto, só 0,1 milímetros ou 0,2 milímetros. Isto acho eu que não é uma perda óssea. Como bem disse você, a respeitar a biologia, fazer a fresagem como deve ser, não haja medo. Uma revisão de tantos implantes demonstra que a perda óssea é de 0,1, 0,2, portanto, irrelevante. E já para concluir, a falar do implante extra curto, ainda não temos nada publicado, mas aquilo que disse agora está na imprensa, já está aceite e vai ser publicado em breve. Mas o que é que acontece com o implante de 4,5? Temos 35 pacientes com 51 implantes colocados. Dos 51 implantes colocados, Eduardo, 37 já estão carregados, já têm a prótese. E não temos ainda nenhuma falha. Por enquanto, a resposta está a ser espetacular. Como já mostrei, até algum com carga imediata. Dizer-vos também que os dados que estamos a oferecer de perda óssea
Aqueles 8 casos que eu comentei de perda óssea aconteceram em osso tipo 5. Portanto, influi o tipo de osso também e a higiene do paciente. Bem, os resultados podemos ver como são surpreendentes. E só mais um apontamento a este estudo que disse a Chane. Este foi um estudo retrospectivo, agora temos um ensaio clínico em andamento. Todos os estudos são feitos na unidade de ensaios clínicos, portanto, os avaliadores da perda óssea vertical são pessoas independentes, não somos nós que colocamos os implantes, portanto, são avaliados com total rigorosidade. E digo-vos que as perdas marginais são praticamente inapreciáveis. E os nossos resultados agora com implantes de 4,5 e são todos em situações de limite. Não estamos a colocar implantes de 4,5 quando temos 10 milímetros de altura. Estão todos colocados em situações de limite. Se temos 10 milímetros, vamos colocar um de 6,5, não é, Eduardo? E ficamos assim tão contentes. Não é ficar contentes. Vamos ver como o tempo nos vai dar a razão. Estamos já a trabalhar assim há muitos anos e depois vamos ver. Vou apresentar mais um conjunto de casos clínicos, onde, independentemente da altura que tivermos, hoje e amanhã, vamos falar da incidência de toda esta nova informação nos casos de carga imediata. Estamos a falar em promédio de implantes de 6,5. Talvez tenhamos colocado algum de 7,5 e 8,5 já é comprido. É raro o dia que nós colocamos um 8,5. Os implantes mais colocados no nosso consultório são 5,5 e 6,5 de comprimento. Bem, vamos já para o último caso. Não quero que esta seja cumprida demais. Há muita informação, mas o importante da informação é chegar aos nossos pacientes e ter uma repercussão clínica direta. Esta é uma paciente, uma de tantos que chega ao consultório e disseram-lhe que era impossível colocar implantes. Tiraram todos os dentes inferiores para colocar uma prótese removível. E hoje em dia é uma dor. Se houver um dente natural, não queremos tratar. Depois pode ser um revestimento, mas para uma coroa assim, os dentes talhados, temos até uma certa alergia, por assim dizer, ou a utilizar as próteses com encaixes. Nós estamos a falar de como evitar este tipo de próteses, porque nem nós gostamos, nem os pacientes gostam. E o inquestionável é o preço biológico que pagam estas próteses. Vejam lá o nível de reabsorção nesta paciente e a situação periodontal de todos estes dentes que está muitíssimo mais comprometida. Uma prótese removível é a melhor maneira de encurtar a vida natural dos dentes do paciente. Portanto, em primeiro lugar, o ensinamento diagnóstico, guias radiográficos, guias cirúrgicos, mas vamos ver o mapeamento. O BTI scan vai nos dar muita precisão, quer da densidade, quer da quantidade de crista residual. Neste caso temos 1 milímetro, estamos no limite do limite. Vamos continuar a ver a mesial, todo o mapeamento. E ao nível do primeiro premolar podemos colocar um implante. Isto era o que dizia a Insane, cá poderíamos colocar um implante de 10 milímetros, mas vamos ficar em 6,5 como medida habitual e convencional. Não vamos colocar implantes mais compridos. E nesta situação posterior, o tratamento que vamos fazer vai ser uma transposição do nervo dentário, que é uma técnica que também hoje em dia, com os meios disponíveis, tem de se desmitificar e tem de se chegar mais para os dentistas com experiência. Do outro lado, temos uma crista muito reabsorvida, vemos a pouca altura que tem, já aprendemos a colocar implantes extra curtos e a fazer crescimento vertical. Isto é o que planeamos, isto é o que vamos fazer. Este é o planeamento para o caso, transposição do nervo dentário na hemiarcada esquerda, colocação dos implantes. Quero-vos mostrar, temos os vídeos de toda a cirurgia, tive de encurtar muito a apresentação.
porque senão este caso dava para mais de uma hora. Mas quando temos localizado o nervo e temos afastado, podemos fresar com normalidade. Neste vídeo eu quero chegar-vos a este tipo de cirurgia para dentistas já com experiência, que já tenham colocado bastantes implantes. Obviamente esta técnica é mais simples e mais próxima. Tínhamos 3 mm de crista residual. Vamos colocar um implante de 4,5 supracristal. Portanto, vamos fresar só a 3 mm com a fresa de ataque frontal. Vamos colocar o implante e com o osso que recuperamos do fresado e mais um pouco de osso que vamos recuperar a utilizar o bone scraper na situação posterior. Tudo aglutinado no coágulo de PRGF que nos dá esta consistência. É importante a enorme confusão que há hoje em dia com os PRGFs. Uma das chaves da utilização do Endoret é controlarmos a cinética das proteínas e também a adesividade do enxerto. Acabamos por coagular o plasma está coagulado a englobar todas as micropartículas do enxerto, portanto tenho um enxerto pegajoso, um enxerto que não preciso de fixar com taxinhas ou pinos, porque é adesivo e vai ficar colado, como estamos a ver na crista residual, onde também não tenho de fazer microperfurações, porque previamente só fiz uma raspagem, cruentar um pouco a superfície para fazer uma pequena camada para a colocação do enxerto. Em cima vamos colocar a membrana de fibrina e, como já disse anteriormente, terei 1 mm de crescimento vertical. É muito previsível. No maxilar superior, mais uma vez, a imagem radiográfica, uma crista muito reabsorvida. Podemos colocar os implantes no piso do seio, perto das fossas nasais, e nesta zona posterior fazer um pequeno levantamento, como já disse anteriormente. Ao utilizar estas técnicas, neste caso, fizemos uma carga diferida, cabemos a expansão no maxilar superior, sempre com sobrecorreção, com uma maçãs de osso autólogo, uma hidroxiapatita, pode ser bovina, equina, porcina, uma hidroxiapatita coberta com membrana de fibrina ou gold standard. Esta é a evolução dos implantes no maxilar inferior, uma boa evolução. É muito importante zero parestesias. O paciente no dia a seguir tinha recuperado completamente. Há algum paciente que pode demorar talvez uma semana, enquanto haja uma pequena inflamação. Demora uma semana em recuperar a sensibilidade, mas hoje em dia estamos a recuperar a sensibilidade no 100% dos casos e, em geral, num curto período de tempo. Vamos observar neste extremo livre o crescimento vertical. Podemos ver esse osso novo à volta dos implantes. E já vamos carregar os implantes superiores. Também podemos observar o ganho obtido em todos estes implantes, o antes e o depois. Observar a sobrecorreção vestibular para ganhar suporte, porque queremos acabar não com uma sobredentadura, queremos acabar o caso com uma prótese fixa e vamos ver assim a evolução um a um de todos os implantes colocados, uma situação onde vão estar depois os dentes definitivos no guia radiográfico, e com isto tudo vamos já poder fazer a segunda cirurgia. Este é o ganho no levantamento de seio. E na segunda cirurgia, vemos como todos os implantes estão perfeitamente a seguir este conceito do BioBlock. Nunca vamos colocar pilares de cicatrização, vamos colocar já os multi-in definitivos para fazer a carga progressiva, e o paciente no mesmo dia da segunda cirurgia vai ter o primeiro conjunto de provisórios. Um conjunto de provisórios que depois podemos já tratar da estética. Vamos tratar do suporte labial. Quase sempre vamos ter uso de um segundo conjunto de provisórios até colocarmos os dentes onde nós queremos, onde o paciente gostar, onde tenhamos a estética adequada. A confecção dos provisórios com barras de titânio articuladas. No segundo conjunto de provisórios, temos o resultado estético e já com a prótese definitiva,
O único que vamos fazer é duplicar o caso, mais uma vez, a tratar com o CAD/CAM e as emergências. E um caso que parecia impossível, acabamos com uma prótese fixa no maxilar superior e no inferior com uma prótese mais conservadora nos dentes naturais. Tiramos aquelas fixações, aqueles encaixes, há uma ferilização e a ponte. E reparem em todos estes implantes curtos e extracurtos, ferilizados, com 2 anos de evolução. E os resultados, eu acho que são muito satisfatórios. Portanto, e já para concluir esta apresentação de hoje em dia a nossa recomendação é focar-nos nos implantes Core. Achamos que é o implante ideal para todo o dentista em geral, para qualquer dentista que na prática clínica coloque 100, 150 implantes. E para quem for mais especialista e esteja já a tratar de coisas maiores, temos na plataforma 3.0 implantes mais estreitos, implantes mais largos para ossos de pior qualidade. Isto faz a família completa. Portanto, o implante de 4,5 foi o protagonista hoje desta apresentação, foi o protagonista desta tarde e eu não tenho muito mais por dizer, só agradecer a todos vocês pela vossa assistência. Infelizmente não vamos ter tempo para perguntas. Estás a dizer adeus, ainda há conteúdo interessante. Vou pedir para ficar aí, porque ainda há conteúdo. Antes de ir embora, antes de acabar este primeiro dia, gostava de convidar todos vocês, porque fizeram um grande esforço para estar aí cada vez mais perto. Quero-vos, por isso, contar rapidamente as novidades digitais. Primeiro, temos a BTI App, o aplicativo em espanhol e inglês, tem muitos conteúdos interessantes traduzidos em muitas línguas, conteúdos exclusivos só para vocês. Há acesso ao e-commerce para quem estiver registrado no aplicativo. Portanto, visitem o aplicativo. Temos uma nova website com muitos conteúdos, também traduzidos. E a novidade, que já é acessível através de iPad, telemóvel ou qualquer um dispositivo. Redes sociais, não esqueçam de nos visitar nas redes sociais, em Instagram, Twitter. Há quem diga TikTok. Não temos TikTok ainda, mas com certeza vamos poder fazer um TikTok. Não acham que ficava simpático um TikTok para colocar um implante tipo boomerang, que fosse assim, assim, com música? Bem, nós temos de fazer um TikTok. E a novidade maior é que temos o BTI Channel. E para vos apresentar o BTI Channel, brevemente temos o diretor do BTI Channel, que é o senhor Pasquale Forenza. Pasquale, quando quiser. Pasquale é este senhor que vem cá, que parece italiano. Porquê? Porque é italiano. Por isso tem um nome italiano. O Pasquale é engenheiro de telecomunicações. Esteve a trabalhar na televisão, na CNBC, que já devem conhecer, e veio cá para estabelecer um canal de televisão para a BTI. Contem um bocadinho o que é isto. Este é um canal. Antes de mais nada, muito obrigado, porque nos 5 anos do CNBC estava do outro lado da câmara, da primeira vez que estou à frente da câmara. Gostava também de agradecer à BTI por organizar esta jornada. E, como bem disse você, na apresentação deste dia, o senhor aprendeu a tocar o piano e eu aprendi a estabelecer um canal de televisão. Porque temos muito material e devemos organizá-lo. E temos de organizar. Portanto, é um canal de televisão para dentistas. Não acham simpático? Se têm de escolher entre a HBO ou Netflix ou Amazon, vão para o BTI Channel, porque assim toda a família pode aprender de odontologia. O Ju que está lá com a namorada à noite. O que é que vamos ver hoje? Vamos ver um bocadinho da BTI Channel. Quais os conteúdos? Bem, antes de mais nada, as línguas. Porque eu vou ser italiano. Por enquanto temos 6 línguas. E digo por enquanto, sublinho, porque temos em espanhol, obviamente, temos em inglês, temos em francês, em alemão, em português e também em italiano. Eu disse por enquanto, porque se fosse pela Dora Anitua, também teríamos em sânscrito ou aramaico, mas não é fácil encontrar tradutores. Portanto, vamos ver como é que isto corre. E qual é o tipo de conteúdo que vamos ter?
Temos duas grandes áreas. Uma área a mais para os profissionais do setor, onde temos vídeos de odontologia, cirurgia oral, implantologia. Outra parte que diz mais respeito à medicina regenerativa, todo o uso que se pode fazer do plasma, do fator de crescimento, o PRGF, e em outros âmbitos, não só o dentário, dermatologia, traumatologia, oftalmologia. Outra parte muito importante também, dos distúrbios do sono, onde se estudam os aparelhos para a apneia do sono. E temos também uma parte mais acessível para os que não somos médicos, mas que precisamos de conhecer qualquer coisa, onde temos uma sessão que se chama O Perito Opina. O Dr. Anitua e os seus colaboradores dão-nos sugestões de nutrição, de respiração, de meditação, conselhos em geral para a saúde e higiene dental. Explicar também o que é uma gengivite, mas para parvos, não para peritos. E é tudo. A coisa mais bonita do canal é que é um canal em movimento. Portanto, estamos a alargá-lo cada vez mais, a tentar. Temos, por exemplo, muitos vídeos que estão disponíveis em mais de uma língua, porque já foram traduzidos. E isto é para estar mais perto de todos vocês, do nosso público. Falta uma coisa, Pascoal, eu adoro a ideia do canal, mas falta o concurso. Quem quer milionário, quem quer ser odontologista. E eu posso ser o apresentador, posso fazer o concurso e fazemos perguntas. E no fim, quem ganhar pode levar, não sei, um conjunto de implantes ou qualquer coisa. Até eu poderia participar nos implantes, porque estou a aprender muito. Não prometo nada, mas vamos ver o que é que se faz. Bem, muitíssimo obrigado, Pascoal, por estar connosco, por apresentar este BTI Channel. E vamos despedir este primeiro dia. Queria pedir ao Dr. Anitua para vir fazer a despedida. Eduardo, chegámos ao fim do primeiro dia. Foi um dia muito interessante. Eu o que mais gostei, vou-te dizer, daquilo que eu vi, o fibroblasto, aquele que estava à vontade de tomar o sol, enquanto os outros estavam como encolhidos. Esses são hemidesmosomas. E conseguir uma boa imagem de microscopia eletrónica não é fácil, porque a ciência também não é perfeita, mas é apaixonante, contudo, e abre-nos os olhos. Bem, o único que nós tentamos é transmitir-vos informação. Ainda falta muito dia à nossa frente, portanto, agradecer a todos vocês pela vossa presença, agradecer a toda a equipa por trás das câmaras. Não vou pedir que ponham uma imagem para que saibam o que está tudo por trás. Agora, para que saibam, há 3.000 pessoas no controlo técnico, na regi, mas não conseguem ver. Estão lá, bem, isto é brincadeira, obviamente. Se houvesse 3.000 pessoas, teríamos a polícia cá, por aglomeração. Mas há uma equipa muito importante por trás a trabalhar e para todos vocês. Quero agradecer a todos vocês e também a Carlos, bem, não posso deixar ninguém de fora, a Raul, o outro Carlos, a toda a equipa que esteve a organizar isto, a toda a equipa da direção. Espera, estamos no fim, mas aqui amanhã ainda mais. Amanhã também vamos agradecer. Amanhã temos uma sessão que não podem perder. Portanto, se gostaram desta, que acho que gostaram, amanhã têm de estar lá, porque o conteúdo vai ser muito interessante. Bem, amanhã temos mais, não sei se senhor ou não, mas até amanhã, até sempre, e que tenham uma muito boa tarde.